Prezados senhoras e senhores, internautas, eu sou o missionário Amadeu Correia Batista, da Igreja Cristã Milenar do Novo Mandamento, sediada em Fortaleza, Rua Serra Azul 295, Fortaleza, Ceará, Brasil. Quero trazer a você aqui uma mensagem no Toque para Despertar, e é minúscula a mensagem, sobre Jesus Cristo. Muitos pensam que o Senhor Jesus Cristo era um homem como nós, filho apenas de Maria. Mas a verdade é que Jesus Cristo, ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna, como disse o evangelista João no capítulo 5, versículo 20 da primeira carta. Esse Jesus Cristo, ele se autotransformou pelo seu próprio Espírito, que é chamado de Espírito Santo, no ventre de Maria, para poder aparecer no meio da humanidade, porque ele no corpo celeste não poderia aparecer, porque a humanidade, ao vê-lo, certamente não teria a capacidade de suportar a sua presença. Então, ele se transformou como forma aparentemente humana e veio trazer para nós a mensagem de salvação. E trazer também, assim, edificação do seu reino, como foi a primeira mensagem do profeta João Batista: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus, capítulo 3, versículos 1 em diante. Esse reino dos céus só pode ser comandado pelo próprio Rei eterno, que é Jesus Cristo. Esse Jesus Cristo é aquele Deus, o Eu Sou, lá do Êxodo, capítulo 3, versículo 3 a 14, é aquele Deus, é o Pai Criador da humanidade, de todas as coisas. Como vemos lá em João, capítulo 1, versículo 3 ao 10, Jesus estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Ora, muitos que vivem na mensagem tradicional e não entram na Bíblia para conhecer de perto o Jesus Cristo que hoje adoramos. Esse é aquele Deus lá do Ezequiel, capítulo 34, versículo 11, quando ele disse: eu mesmo irei e apacentarei as minhas ovelhas, concordando com João, capítulo 10, versículo 27 e 28, quando Jesus Cristo disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e dou-lhes a vida eterna e nunca hão de morrer ou perecer. Então esse Jesus Cristo, eu quero apenas no toque para despertar, porque o assunto é grande, dizer a você que ele é o Senhor Deus, ele é o nosso Pai. Como Paulo diz lá na segunda carta aos Tessalonicenses, que o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai. Algumas Bíblias que modificam. Mas aí vemos o seguinte: a vontade e a principal pregação desta humanidade hoje é pregar um Jesus Cristo morto, um Jesus que morreu na cruz. Quer dizer, Jesus, você quando vai estudar o assunto profundamente, você vê que ele não morreu na cruz. Ninguém poderia matá-lo porque ele é Deus, ele é o Pai. Ele é o Senhor Todo-Poderoso lá do Gênesis, capítulo 17, verso 1 a 3, concordando com Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então jamais alguém pode matar o Deus. Vejamos aqui alguns pontos, porque o tempo é curto, que Jesus Cristo comparou-se quando ficou desaparecido da humanidade naquele período entre a cruz e a ressurreição. Ele comparou-se como Jonas no ventre da baleia, conforme diz em Mateus capítulo 12, versículos 40 em diante. E como Jonas esteve no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem no seio da terra. Por que não comparou com Abraão, com Isaac ou com Jacó? Sim, porque eles estavam dormindo nos sepulcros. Mas o Jonas estava no ventre da baleia, mas estava vivo. Assim também Jesus, naquele período da cruz até a ressurreição, ele estava, como diz a Bíblia, pregando para os espíritos em prisão. Você vê que ele não poderia ir nem só o corpo e nem só o espírito pregar aos espíritos em prisão.
Lembremos daquele ladrão quando pediu ao Senhor para se lembrar dele quando entrasse no seu reino. O Senhor Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Pergunto eu a você, internauta, o Senhor poderia ir para o paraíso morto? Porque todos creem na morte. O cristão, aliás, o que se diz crente, cristão, ele tem prazer de pregar um Cristo morto. Ele tem prazer de pregar um Cristo morto. Então Jesus poderia ir morto? O Pedro, falando em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 24, ele alimenta a frase no 23, dizendo: vós crucificaste e mataste, ao qual Deus o ressuscitou, solto às ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Quer dizer, a morte ansiava matar Jesus, que a morte é o diabo e o pecado. Estava ansiando, mas não podia prendê-lo, retê-lo, que era segurá-lo, matá-lo ou, vamos dizer, destruí-lo. Então Jesus não poderia. Nós vemos um ponto aqui no João, que quem disse que Jesus morreu, você vai encontrar essa palavra, Jesus morreu na Bíblia várias vezes, mas você tem que examinar o assunto com mais profundidade. Quem disse que Jesus morreu na cruz foi o soldado romano, que não entendia de necrópsia, está lá em João capítulo 19. Foi lá os corpos na cruz, e estava lá, os ladrões estavam vivos, e ele quebrou as pernas dos ladrões. O escritor disse: mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebrou as pernas. Quer dizer, Jesus inclinou a cabeça para cumprir a palavra do capítulo 53 de Isaías, que diz: olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Jamais alguém deseja um defunto. E ali o aspecto de morte que o soldado viu, realmente foi a razão para ele não quebrar as suas pernas, para que se cumprisse a escritura do Êxodo, capítulo 12, que nenhum dos seus ossos seria quebrado, porque Jesus vinha trazendo o símbolo também do Cordeiro da Páscoa. Ora, meus irmãos, aí vamos ver que razão teria para Jesus morrer, se ele diz que é a ressurreição e a vida. Se a ressurreição houvesse morrido, quem teria ressuscitado a ressurreição, ou Cristo? Então nós vemos que a ressurreição jamais morrerá. E pergunto aqui, nessa mensagem curta, o que teria morto Jesus Cristo? Os cravos, a coroa de espinho ou a lancetada do lado? Você tem vantagem para escolher ou oportunidade para escolher? Bem, ele foi crucificado, lancetado, mas aquilo não matava Jesus Cristo. A prova é que depois, como Tomé não acreditou em seus companheiros, dizendo: se eu não vi o Senhor e não meter o meu dedo nos sinais dos cravos e não meter a mão no seu lado, de modo nenhum acredito em vocês. Jesus, 8 dias depois desta palavra do Tomé, Jesus apareceu a eles e apresentou-se a Tomé e disse: agora, Tomé, põe aqui o teu dedo e mete a tua mão, e não sejas incrédulo e sim crente. Agora veja aí, se aquilo houvesse morto Jesus Cristo, os cravos, a lancetada, ele continuaria morto. Mas aquela lança não surtiria nenhum efeito sobre o corpo de Jesus Cristo. Era semelhante a ele quando apareceu na fornalha de fogo de Nabucodonosor. Os 3 rapazes, Sadraque, Misaque e Abednego, não morreram, nem seus chapéus se queimaram. E ali no meio daquele fogo ardente, apareceu também o Senhor Jesus Cristo. E o Nabucodonosor disse que via um que tinha a aparência dos filhos dos deuses santos. Aquele era o próprio Jesus. Então nem lança poderia matá-lo e nem também o soldado. Mas como o soldado examinou os corpos e os 2 ladrões estavam vivos, hoje pergunta-se, quem era maior, Jesus ou os 2 ladrões? As pessoas dizem, claro que é Jesus. E os 2 ladrões estavam vivos. E o Jesus só que morreu? Onde está a nossa compreensão? E o prazer
do crente é reafirmar várias vezes que o Senhor Jesus morreu. Olha, como a mensagem, o tempo é curto, eu quero agradecer a você. Depois a gente passa a fazer mais pequenos comentários do assunto. Amém.